Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar as irmãs para abrirmos a Bíblia, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, que nós pudéssemos, nesse momento, usar a nossa imaginação. Como? Imaginação não é pecado, não é? Tem porque vocês não são desse tempo. Quando tinha aquele programa da televisão chamado Vila Sésamo. Então vocês eram pequenininhas. Tinha uma música que dizia assim: a imaginação fica dentro da cabeça, com ela a gente faz o que bem quer. Com ela eu olho para dentro de mim, vejo coisas lindas, vejo o que eu quiser. Eu saí do púlpito para não ser um louvor estranho. Mas diz que com a imaginação você faz o que você quiser. A imaginação é uma riqueza da nossa alma que Deus deu. Portanto, agora o meu convite é que pela nossa imaginação, nós entremos num ambiente onde não havia luz elétrica, nem ar-condicionado, nem cadeiras confortáveis, mas naquele ambiente tão rústico, para nós, tão primitivo, com pessoas que não tinham desodorante, e nem se vestiam com marcas caras. Jesus Cristo estava ali. Também não estava vestido de marcas caras. Também não tinha microfone para falar, mas havia um silêncio. E ali ele estava ensinando. Eu quero dizer para vocês que as palavras dele foram registradas pelo Espírito através de um discípulo chamado Mateus, que nós vamos ler agora. E o que vocês vão ouvir através da minha voz é o que Jesus Cristo diz. Então vamos ouvir o que ele está dizendo, porque ele está ensinando. É ele quem diz: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O século não está consumado. Então, é ele que está ensinando aqui agora. E ele está dizendo, a partir do versículo 24, do capítulo 13 de Mateus, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém. Jesus Cristo aqui está falando do reino dos céus. O que acontece? Porque só ele pode ensinar sobre essas coisas, porque ele é o Senhor dos céus e da terra. E aqui ele está ensinando para os seus discípulos. Ele diz que um homem semeou
boa semente no seu campo. Seu. A semente, ele acabou de dizer, são os filhos do reino. O nosso Deus e Pai é o Deus Criador. E tudo que Ele cria, Ele tem um propósito quando Ele cria. Mas Deus tem um método para criar. E desde a primeira criação que Ele fez pela sua palavra, Ele começa a criar através da ordem primeira que Ele deu. Por exemplo, Ele diz para a terra produzir árvores que produzam sementes para produzir outras árvores. Então, desde o dia que Ele fez o homem e a mulher, Ele semeou aqui. E desse primeiro casal, o objetivo de Deus é criar toda a humanidade. Você vê como Deus começa com coisas pequenas. Ele começa com uma semente para produzir árvore. Ele começa com um casal para produzir toda a humanidade. Nunca mais ele precisou tirar um homem da terra ou abrir um homem do lado para ter uma mulher. Pelo contrário, ele deu uma ordem ali: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Mas Deus é o Criador. Você lembra que todas as coisas Deus criou pela sua palavra, mas quando foi na hora de criar o homem, foi a palavra: façamos agora o homem à nossa imagem e semelhança. Foi o toque, ele tocou o barro, ele entrou com a sua imaginação, ele fez o desenho e ele soprou, ele colocou. E o homem vai ter algo que se chama, que é a extensão de Deus nele. Portanto, os princípios de Deus são deles. E Deus determinou que Ele ia botar uma semente no homem. E nós sabemos que essa semente vem através do esperma do homem. Mas a mulher é a terra que recebe a semente. O homem sempre será o semeador, mas a mulher será a terra que recebe a semente. Só que tem uma coisa: Deus criou na mulher. Quando Deus fez a mulher, Ele fez sozinho. Ele fez o homem dormir, para o homem não interferir. Ele fez o homem dormir, tirou a costela para fazer a mulher, mas não tinha ninguém ali. Adão tivesse acordado: Senhor, faz assim, faz assado, bota mais uma mão. Ou então, não põe boca não, Senhor. Assim, quando Deus fez o homem, Ele fez só, do jeito que Ele queria. Ele se deleitou na criação do homem. Mas na hora de fazer a mulher, Ele não quis interferência. Criou sozinho. E quando Ele estava fazendo a mulher, assim com um corpo igual ao seu, minha filha, Ele botou no seu ventre um berçário. Porque Ele tinha um objetivo ali. E o berçário nós chamamos de útero. Ele criou em você seios com glândulas que vão produzir leite. Você vê que o homem tem aqueles dois mamilozinhos ali que nunca crescem, graças a Deus. Mas se você observar a diferença, é que quando você tinha seu irmãozinho pequeno, e da cintura para cima vocês eram iguais. Só que ele tinha os dois botõezinhos, iguais aos seus.
Só que daqui a pouco sua mãe diz, menina tem que vestir blusa. Menina tem que botar blusa. Mas porque a menina, lá pelos 9 anos, os seus botõezinhos começam a dar sinais. E quando você tem 12 anos, como está escrito em Cantares, os teus 2 seios, como crias gêmeas da mesma gazela que se apacentam entre os lírios. Significa que os seus seios cresceram, fala da uniformidade dos seios. Deus tem um propósito em você, por isso o do homem não cresce. Seus seios estão ali. Você cresce, você faz 20 anos, 25, sei lá, casa. Os seios continuam iguais. Você engravida. No dia em que você pare o filho, os seus seios se agitam. Eles endurecem, eles doem, eles endurecem, eles estão gritando. O que é que eles estão dizendo? Ei, nós estamos aqui esperando por esse momento. Nós somos 2 mamadeiras, com alimento balanceado, preparado na temperatura certa para o seu bebê. Não precisa preocupar com outras coisas. Estamos aqui. O seu filho, quando nasceu do seu ventre, quem foi que ensinou a ele que ele tinha que sugar? Pois se o filho vier direto para o seu seio, ele vai com a boquinha agoniado buscando o mamilo. E quando ele abocanha, você dá graças a Deus que ele não tem dente, porque ele suga. Ele segura, ele suga. Quem ensinou? Alguém que nós conhecemos botou nele isso aí. Como é que este filho está se alimentando ali? Do seu leite, que já foi o seu sangue. Diferente, né? Esse leite já foi o seu sangue. A Bíblia diz que o sangue é vida. A vida está no sangue. Então, quando Deus forma um filho no seu ventre, ele está lhe dando um convite seríssimo. Olha, aqui dentro do seu ventre, eu estou formando uma pessoa para você estar atento. Ele vai ser um pedaço de você. Vai se alimentar do seu sangue transformado em leite. É sério. Esta vida que Deus traz no seu ventre vai ser formado da potencialidade que seu marido deixou lá, da terra, porque Adão era a terra, era o homem, e o seu sangue, o seu cálcio, o oxigênio e tudo mais. Porque na hora que seu marido acabou ali, ele semeou, ele vai embora. Se nunca mais comparecer, não tem problema. Ali é Deus e você. Porque ali já foi gerado. Ali já tem vida. Tem vida. Então, Deus traz uma vida que está com ele em toda a eternidade. E coloca ali e começa a tecer um corpo para esta vida. Deus começou a tecer você no ventre da sua mãe, quando ela não sabia a hora, nem seu pai. Ele fala disso para Jeremias, dizendo: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que
tu saísses da madre, eu te constituí e te consagrei profeta às nações. Pronto. Por isso, vocês lembram de uma vez que Jesus Cristo estava ensinando, e entre tantas coisas que ele usou para falar de relacionamento, ele disse que um pai tinha 2 filhos. Mas um desses filhos virou para o pai e disse: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, que eu vou embora. O que esse menino estava dizendo para o pai? Eu não quero a tua presença. Eu não quero ouvir tua voz. Eu não quero mais comer a tua mesa. Eu não quero mais morar dentro da tua casa. Não quero mais te ver. Eu não quero vir aqui nem quando tu morreres. Eu já quero levar a parte dos bens que me cabe. Foi isso. Isso é Jesus que está ensinando. Ele foi, nós sabemos que ele foi parar no chiqueiro de porco sem ter nem a comida dos porcos para comer. E quando ele chegou ali, Jesus diz que ele caiu em si, diz: pequei, primeiro contra os céus e depois contra o Pai. Primeiro, por que Jesus diz que primeiro ele pecou contra os céus? Por quê? Quem escolheu aquele pai para ele foi Deus. O pai não escolheu o filho. O filho também não escolhe o pai. Isso é uma escolha de Deus. Eu não sei quem foi seu pai, quem foi sua mãe. Seu pai pode ter sido um traste. Sua mãe também. Mas foi Deus que escolheu. Por isso ele diz: honra o teu pai e a tua mãe. Ele não diz se o pai é bom, se o pai é rico, se o pai é culto. Não, é para honrar. Por isso nós sabemos que aquele filho que Deus forma no seu ventre, você não escolhe, você não sabe nada a respeito dele. Não foi você que fez. Quando você descobre, ele está ali. Aí você começa a planejar coisa. E quem fabricou não foi você? Quando você fabrica uma peça, você sabe o combustível dela. Você sabe como é que ela funciona. Se quebra, você conversa. Mas o fabricante do seu filho é Deus. Então é ele que sabe. E ele deixou um manual do fabricante para nós. Agora, Jesus está falando aqui de semeadura. O homem semeou boa semente no seu campo. Agora, o grande semeador que é Deus, ele semeia no campo dele, que é o seu ventre, ele semeia uma semente de gente. A semente é boa no seu ventre. Agora, se você observar, a primeira semente que Deus semeou no ventre de uma mulher chamada Eva, você diz, como é que Deus semeia uma semente chamada Caim? E no mesmo ventre, ele semeia uma semente chamada Abel? Deus não semeou uma semente ruim chamada Caim. E uma semente boa chamada Abel. Caim teve o direito de escolher. Olhe bem. Quando você observa a vida de Caim, Caim era um adorador. Nós precisamos parar de pensar que Caim representa Satanás. Não. Caim era um adorador. Abel também era um adorador. Os dois foram adorar. Só que Caim adorou a Deus como agradava a ele. E Abel adorou a Deus como agradava a Deus. Só uma questão de escolha.
Só isso. Quando nós olhamos, a Bíblia diz, de Caim e de sua oferta, Deus não se agradou. De Abel e de sua oferta, Deus não se agradou. Então, primeiro Deus se agrada da sua vida e depois daquilo que você oferta. Nem pense que Deus precisa de oferta nenhuma. Ele criou todas as coisas. Eu sempre oro e peço a Deus que crie, que plasme mais isso na minha vida, de que Deus não precisa de mim. Deus diz aí, olha aí, minha mão fez todas as coisas, e todas elas vieram a existir. Então Deus não precisou de mim para criar todo o universo, vai precisar de mim eu agora? Não precisa. Ele me convida, e eu aceito porque não sou tão burra. Pelo privilégio, pela honra, ver se alguém tem, se alguém merece estar diante da Assembleia dos Santos, com a liderança eclesiástica, para ministrar a palavra que vem do coração de Deus. Ninguém merece essa honra, Deus nos dá, pela sua misericórdia. Então, Caim, a vida dele não agradava a Deus, você sabe, com certeza ele nasceu depois do pecado. Com certeza. Ele já, a Bíblia diz, em pecado me concebeu minha mãe. Quando Caim sentiu inveja, ira contra o seu irmão, a ira foi tão forte, a inveja foi tão forte, que o conduziu a matar, eliminar seu irmão. Deus vem para ele e avisa, Caim, o pecado jaz à tua porta. O seu desejo será contra ti, cumpre a ti vencê-lo. Quer dizer, o pecado está aqui. Deus sempre vai permitir que tenhamos opção, escolha. Quando Deus botou Adão e Eva no Éden, Deus colocou 2 árvores, entre tantas centenas e centenas de árvores. Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore do conhecimento, e disse aqui, ó, essa é do conhecimento do bem e do mal, essa é a árvore da vida. Se tu comeres dessa, morrerás. Mas está aí para que tu possas escolher. Está aí para escolher. Ora, o adversário vem tentá-lo para duvidar do amor de Deus por eles, para que ele comesse daquela árvore da morte. E ele comeu. Então, a escolha vai estar sempre ao nosso dispor. Não é? Vai estar sempre lá. Quando Caim estava tentando e vendo o modo de matar o irmão, Deus disse para ele, olha aí, ó, o pecado jaz aí, cumpre a ti vencê-lo. Eu não vou interferir porque tu tens que escolher. Ele escolheu matar o irmão. Acabou. Então, quando nós vemos isso, nós vemos que porque nós nascemos como Caim e Abel, o pecado, a tendência para o pecado, que estava em Abel, que estava em Caim, já está em nós e já está nos nossos filhos. Então, essa boa semente que Deus plantou no seu ventre, ela vai receber a contaminação. Por quê? Porque Deus diz para Adão lá no primeiro homem, o primeiro homem, Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. Então,
animais, vegetais, minerais, os astros, tudo que pertence à terra está sob maldição. Como Deus vem criando pessoas desde Adão, mas Deus sabe a época para tudo. Na época de tirar o povo do Egito, Deus criou um Moisés, um Josué, um Caleb na turma. Na época de levar o povo para o Egito, Deus criou um José. Na época certa. Deus não botou José na época de Jesus. Ele botou José naquela época. Então, Deus tem pessoas certas para os momentos certos. Deus criou uma Joquebede para não deixar que o filho dela fosse isca de crocodilo. Deus criou uma Débora na época certa. Deus levanta mulheres e homens para o trabalho dele em determinadas épocas. E nós precisamos saber que quem faz isso é Deus. Minhas irmãs, eu quero que você lembre de uma coisa. Os últimos dias começaram há quase 2000 anos. Eu vou explicar isso direitinho para você. Quando vem o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e Jerusalém estava uma festa. Ah, mas por que tem isso a ver com o joio e o trigo? Calma que nós vamos chegar lá. Para falar do joio. Jerusalém estava uma festa. Por quê? Nós lemos lá em Levítico 23 que Deus estabeleceu as festas para ele. Ele diz, Moisés, no capítulo 23, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. Quais são? Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Então, essas 7 festas são festas do Senhor que Israel tinha que celebrar. Serão santas convocações que são minhas. Então, os judeus que estavam por aí, na diáspora, fosse no Chipre, na Líbia, Cirene, na Grécia, eles se preparavam para subir a Jerusalém para estas festas. Eles levavam suas ofertas, seus dízimos. Eles viajavam, não tinha avião naquela época. Então, vai ser a festa de Pentecostes. Pentecostes é exatamente 50 dias depois da Páscoa. 50 dias. Não é? Por isso Jesus ressuscitou na primícia. Ele ficou 40 dias na terra e subiu depois de 10, mandou o Espírito Santo, porque é a descida de Pentecostes. Não é? 50 dias. Então, o que estava acontecendo na festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, Jerusalém estava assim, apinhado de judeus piedosos que vieram de todas as nações, a Bíblia diz, da terra, mas naquela época o mundo era menor, nem a América era conhecida, não existia isso tudo, não existia no mapa deles. Então, todo mundo que sobe para Jerusalém, as tribos todas sobem para Jerusalém, estavam interessados na sua celebração para Deus. Eram pessoas piedosas.
Quando vem Pentecostes, o Espírito Santo vem, há uma explosão. Explosão na cidade. Aqueles discípulos que tinham a palavra, eles abrem as portas e começam a falar das maravilhas de Deus. Na língua falada em Cirene, na língua falada na Líbia, na língua falada no Egito, na língua falada em todas as línguas que tinham judeus ali, o Espírito conduziu aquelas pessoas a falarem das maravilhas de Deus. E o povo dizia, o que é isso? Eles são todos galileus, significa caipiras. Como é que eles estão falando numa língua, na minha língua materna? Mas outros, a Bíblia diz, que zombavam de que nada, eles estão embriagados. Quando disseram isso, Pedro se levantou e disse, varões galileus e todos os habitantes de Jerusalém, atentai às minhas palavras, porque estes homens não estão embriagados como muitos de vós pensam. Mas o que está acontecendo aqui é o que foi dito, Atos 2, versículo 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. O que foi que o profeta Joel disse? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos. Bem, se Pedro está dizendo que está se cumprindo naquele momento a profecia, Deus falando por boca do profeta Joel, significa, Deus está dizendo, acontecerá nos últimos dias, está acontecendo agora. Aqui começam os últimos dias. Então, os últimos dias, a Bíblia está nos dizendo que começaram no dia de Pentecostes. Isso é muito importante, porque a angústia que tem avassalado coração de mães e mães e mães hoje, que se sentem impotentes, o que é que eu faço? Eu não sei como criar meus filhos. Eu não estou entendendo meus filhos. E se vira para a psicologia. E quantos têm procurado psiquiatras? Eu vejo pastores estudando psicanálise para dar conta, e fica essa angústia, essa agonia no meio dos nossos irmãos. Começou uma época nova na terra. Agora, o Espírito Santo, que sempre vinha no Antigo Testamento e enchia o profeta com uma palavra, mas não ficava na terra, porque Jesus não tinha sido glorificado. Agora o Espírito Santo vem habitar na terra. O que vai acontecer? Vai surgir um povo diferente na terra. Um povo diferente. Um povo que visivelmente não brilha, mas espiritualmente ele é o depósito do Espírito Santo. Esse povo começa lá em Atos, que nós dizemos na igreja primitiva. A igreja vai na hora que Jesus começa a sua igreja na terra, o diabo começa a dele. Porque enquanto não tinha igreja de Jesus Cristo na terra, o diabo não tinha a dele. Entendeu? Começa o evangelho de Jesus Cristo, começa o evangelho do cristianismo sem cruz, o evangelho do cavalo branco. Não sei se vocês observaram que quando o Cordeiro toma o livro,
que abre o primeiro selo, veio um cavaleiro no cavalo branco. Esse cavaleiro, a Bíblia diz que no capítulo 6 de Apocalipse, ele vem vencendo e para vencer. E vai ser coroado. Mas ele tem o que na mão? Um arco. Cadê a flecha? Cadê a flecha? Cadê a direção? Cadê a espada? Para que serve um cavaleiro com arco na mão para brincar? Ele tem aparência de guerreiro. Mas cadê a espada? Então é um evangelho que vai ser pregado, parecido, imitando o evangelho de Jesus, mas não tem a verdade da palavra. E este evangelho abre para a terra a possibilidade da guerra, e vem o segundo cavaleiro vermelho, derramamento de sangue, surge a partir de Pentecostes para cá. As duas maiores guerras da humanidade. Você diz, mas o homem sempre foi belicoso, sempre teve guerra, sim. Tinha guerra, muita guerra. A gente estuda em história, teve a guerra dos 100 anos, né? A guerra do Peloponeso e tudo mais. Mas não eram guerras mundiais. Depois que vem o Espírito Santo para a terra, começam os últimos dias, as duas maiores guerras. E por causa disso, guerras e guerras, derramamento de coisa, o cavalo vermelho fica. Porque o mundo está em guerra, derramamento de sangue o tempo todo. Nós vamos nos adaptando a viver com elas. Então vem a fome, que já é há muitos anos a maior causa de morte. Não é a fome que você sente meio-dia, é a fome e as suas consequências. Meninas que não receberam os nutrientes necessários por causa da pobreza. Elas produzem filhos sem nutrientes. E aí ficam esses zumbis, eu já vi tanto. Essas meninas que o povo diz, infelizmente, cracudas, não são pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, que são vítimas de uma sociedade que não reconhece Jesus Cristo. E elas produzem filhos que já vêm com a debilidade nos órgãos físicos, nas emoções, e vão ficando por aí. Não conseguem estudar, não conseguem assimilar, não conseguem aprender, agitados, com deficiência. É a fome. Próximo cavalo, a morte. E assim nós vemos essas coisas que estão acontecendo. Isso desde que começam os últimos tempos. Olhe mais. O que é que Deus, eu quero chegar no joio, vou chegar, mas eu preciso que você situe no seu coração que época você é chamada como mãe na terra. Você já sabe que é trazida na terra nos últimos dias. Se os últimos dias começaram há quase 2000 anos atrás, em que época você está vivendo hoje? Você com certeza nasceu depois da Segunda Guerra. Você é geração pós-Segunda Guerra. Quando as coisas se agilizam para o final. Deus continua chamando pessoas especiais para essa época especial. Por que será que Deus deixou para chamar você para essa época? Será que Deus não tem um objetivo quando Ele fez você? Ele tem uma missão.
um chamado especial para você. No momento terrível, o seu chamado não é de brincadeira. O seu chamado como mãe é terrível nesta época. Porque o próprio Paulo, quando ele escreve a segunda carta para Timóteo, ele diz, nos últimos dias, Paulo estava falando isso no primeiro século, quando começaram os últimos dias. Você está produzindo e criando filhos na rebarba final dos últimos dias. Então, o que é que ele diz? Sobrevirão tempos difíceis. Isto não é um poema. Isto é palavra de Deus. Ele não dá uma sugestão. Poderão surgir tempos difíceis. Se preparem que isso pode acontecer. Ele diz, vai acontecer, minha filha. Vai acontecer. Uma mulher que engravida e pare filhos hoje, ela sabe que isso acontece. Como toda mulher sabe que a mulher que engravida não é homem. Olha, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí ele diz o quadro das pessoas que vão nascer nesse tempo. Como serão as pessoas? Ele diz, egoístas. Olha as características que você encontra em casa, na sua vizinhança. Avarentos. Porque ele só olha para o que é material e segura. Ele não abre a mão para dar. Jactanciosos. Sou eu, e eu posso, e acabou. Arrogantes. Arrogantes. Você vê hoje os filhos enfrentarem os pais e dizerem como se eles pudessem tudo. Arrogantes. Blasfemadores. Eles falam de Deus e de Jesus e da vida espiritual, como se isso não existisse para eles, como se eles não respondessem um dia pelas suas palavras. Quando a Bíblia diz, pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Eles dizem, eles falam. Desobedientes aos pais. Desobedientes aos pais. O que é mais difícil para você educar seus filhos é que a semente da desobediência parece que ela está fortalecida neles. Eles obedecem ao pensamento dos professores, muitos deles depravados, de colegas, do artista, da televisão, mas os pais não. Os pais têm que ser produtores humilhados, ingratos. Eles acham que nós temos obrigação de fazer as coisas para ele. Por quê? Porque ele existe. Que se dane o resto. Que você trabalhe para sustentar o que eu quero. Por quê? Porque senão vai ficar pior para você. A atitude de muitos filhos hoje é uma ameaça aos pais. Irreverentes. Irreverentes. Eu me lembro de uma vez, na casa que eu fiquei hospedada num lugar, a garota entrava e saía. Quando foi domingo, nós fomos para a igreja. Voltamos.
Ela sentou na mesa, não esperou a oração, comeu, foi lá dentro, pegou a sobremesa, depois levantou da mesa e disse para a mãe dela, e eu estou olhando, cadê aquele filme que eu pedi para você pegar, para eu assistir? A mãe dela disse, mas minha filha, não vai dar tempo de você ver o filme, porque nós temos que sair. E o pai disse, minha filhinha. Eles estavam envergonhados. Minha filhinha. Não tem a reunião dos jovens agora. Não, o pai disse, você tem que dar um bom exemplo. Eu não pedi para ser filho de pastor. Eu não tenho que ir. Eu disse, com licença, você está certo. Você não pediu para ser filho de pastor. Você nem pediu para ser filho dele. Mas eles também não pediram para ser seus pais. Eles não pediram para ser seu pai, nem sua mãe. E você também não pediu para tê-los como os pais. Isso é uma escolha de Deus. Você está sendo ingrata e mal-educada. Mal-educada é a culpa dos pais que não educaram. Nunca mais me chamaram lá, mas eu disse. Lógico. Às vezes precisa um tratamento de choque. Ingratos, irreverentes, eles não querem saber quem está perto. São agressivos, desafeiçoados. É muito fácil demonstrar uma afeição quando tem alguma coisa importante no shopping que eles estão desejando. Implacáveis, eles não mudam, porque eles estão sempre fazendo o que eles querem. E eles não desistem da intenção deles. Caluniadores, sem domínio de si. Eles gritam, eles levantam a voz, eles falam o que querem, cruéis, inimigos do bem, traidores. Você vê hoje os filhos, as pessoas, eles botam o pai e a mãe num asilo. Eles botam os filhos numa creche e eles saem para passear com o cachorrinho. São traidores, atrevidos, infatuados, poderosos, vivem às custas do que o pai e a mãe suaram para fazer. Mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Às vezes eles ainda vêm na igreja e dizem, eu sou crente. Eles têm forma de piedade, mas eles negam o poder. É importante. Aí ele diz no versículo 8, Paulo, e de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. O que eu estou dizendo é que este quadro de gente surge aonde? Nas nossas casas. E eles saem do ventre de alguma mulher. Como que essa mulher se sente? Depois de ter produzido uma geração com essas características, não significa que um homem tem todas essas características negativas, mas alguma dessas está presente. Alguma dessas está presente. Olha em que quadro você nasceu. Será que Deus lhe chamou para ser mãe nessa época? Porque Ele não amava você? Não, porque Ele conta com você. Para que hoje ainda tenhamos igreja na terra, é preciso que os nossos filhos continuem. Mas olha o quadro de gente que surge
nos últimos dias, nós estamos na barba final. Nunca vi tanto horror entre os crentes. Tanta dissolução. Sabe, começa lá antes do século XVIII, por ali, um ramo filosófico na Europa chamado iluminismo filosófico. E coisa bonita. E começa com uma célebre frase: penso, logo existo. Não é bonito? E os homens descobrem, porque eu tenho que seguir o conselho de alguém. Se eu penso, e eu posso decidir, ele é inteligente, eu também sou. Porque quando eu sigo o que alguém manda fazer, significa que eu estou dominada. Eu sou escravo, porque eu faço o que ele manda. Então, eu tenho capacidade de decidir. Eu sei. Eu tenho meu domínio. Eu sou inteligente. Então, por que eu tenho que fazer o que meus pais dizem? Quem diz que eles são mais inteligentes do que eu? Além do mais, eles não sabem fazer uma proposta na internet. Eu sei. Eles não sabem lidar com a mídia como eu sei. Daí vem. Por que é que eu vou fazer o que Deus manda? Se Ele me deu inteligência para eu decidir, para eu escolher. Vem, já estava sendo plantada a abertura para este quadro. Minhas irmãs, se nós olharmos direitinho para o que a Bíblia nos ensina, Satanás planta hoje para colher daqui a 80, 90 anos. Nunca você ouviu falar do crime organizado? Eles são organizados. Principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vamos para o joio e para o trigo, que foi lá que nós começamos. O Mestre, o Senhor, o nosso Deus, Jesus diz assim: o homem semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, o responsável pelo campo semeado é a mãe e o pai. Se eles dormem, Deus semeou filhos no seu ventre, no seu lar. Enquanto você dorme e diz assim: meu filho é tão pequenininho, ele é tão ingênuo, ele é uma criança. Uma mulher disse para mim, o menino dela, lindo, estava assim no carrinho, ela disse: olha, irmã, olha que anjo. Eu disse: não. Isso é um pecador que ainda não tem dente, não sabe falar e não anda. Isso é pecador, vai crescer. Meu filho não é anjo, não. Anjo é inferior. Homem é mais, porque anjo não é filho de Deus e homem é filho de Deus. Então, criança não é anjo, não. Ele nasceu em pecado com todas as tendências, com todas as inclinações. Vai crescer e ele mostra isso desde pequenininho. Você viu como ele grita, como ele se ira. Ele morde. Ele tem ciúme. A carnalidade está toda ali, é um poço de pecado. Só que ele é tão lindo. É tão lindo, não é? É tão fofo, é tão bom. Eu estava vendo ali uma que não tem nem dente ainda. Mas já está com um tipo de tiara na cabeça, não tem nem cabelo para isso. Mas é uma benção. É uma maravilha.
quero dizer para você uma coisa. A semente foi semeada no seu ventre. Quem sabe você dormiu. Você às vezes terceiriza o cuidado com a semente. Paga pessoas para tomarem conta. Ou então, você entrega a televisão. Meus irmãos, a mídia não está a serviço da igreja. Seja a Rede Globo, seja a Manchete, ou qualquer outra. Ainda existe, não existe mais. Vocês humilham, né? Seja a Record, dei uma dentro. Seja a internet, eles não estão a serviço do reino de Deus. Eles vão semear alguma coisa na mente, no campo fértil, da mente e do coração do seu filho. Aquilo vai ser semeado. Tudo a criança vai registrar. É nessa época que você devia estar acordado e atento. Sabe por quê? Porque isso tudo que está sendo semeado, enquanto você está tranquilo, porque é criança, porque é inocente, vai surgir. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele. De quem? Do semeador. E semeou o joio. Olhe bem, o inimigo não pôde impedir que o homem plantasse. Mas então ele disse, já que plantou, eu vou estragar. O inimigo não impediu que você trouxesse seu filho para a igreja, que você o apresentasse na escola dominical, ele não impediu, ele não pôde fazer isso. Mas ele agora vai minar, porque o evangelho foi plantado para os seus filhos. Você ensinou, você fez tudo na semeadura, mas ele tem que crescer na sua vigilância. Enquanto ele cresce, já que o inimigo não pôde impedir que você semeasse, ele vai semear junto com a sua semeadura. E a semeadura dele, o fruto só vai aparecer exatamente no momento mais triste. E palavra do Senhor Jesus. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Pá. O problema vem na hora do seu filho frutificar. O problema vem na hora do seu filho frutificar. Aí você vê que o fruto, mas isso não é de Deus. Não foi isso que eu ensinei. Eu criei meu filho na igreja, ensinei os princípios. Como é que agora me aparece esse joio? O joio só mostra a cara na hora da produção. Só. Eu tenho atendido a mães que têm chorado e gemem por filhos que depois de adultos já, trabalhando, ganhando dinheiro, responsáveis por si, eles vêm para a mãe e dizem, eu sou assim.
A mãe se assusta. O joio só apareceu agora na hora da produção. O joio é oportunista. Vem e mostra a cara. E agora? Fica atrevido. Ofende. Acabou. E agora? Eu ganho meu dinheiro. Que se dane. Ou você aceita o que eu quero, ou já era. Fica sozinha. Porque eu vou embora com o que eu escolhi. Acabou. Aonde foi plantado isso, não foi agora. Ele não aprendeu na sua casa. Ele recolheu do mundo. O lixo que você não queria. Que nós não queremos. Deixa eu lhe dizer. Todos nós estamos sujeitos a esta situação. Essa semana recebi um telefonema de uma irmã tão querida, que está sofrendo, porque ainda teve que ir para uma psicóloga, que disse para ela, você tem que aceitar. Ela diz, como? Ainda tem quem acha que é você que está errado, porque você não abraça a destruição do seu filho, que você sabe que é destruição. Se você não abraça, você é considerado um lixo. Não importa. O que vale é o que Deus planejou para você. O que você tem que ficar é vigilante para você não cair. Por quê? Cuidado com a complacência. Porque a complacência se torna conivência. Eu não aceito que o meu filho traga a namorada para dormir dentro de casa. Isso é prostituição, eles não são casados. Deus continua dizendo que é prostituição. Mas hoje, Deus continua no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Agora, está na moda? Tá. Desde quando isso vem plantado? Mudou sua cabeça, mas irmã, pelo menos eu sei onde ele está. Está no caminho já do inferno. Mas, irmão, motel está tão caro, o problema é dele. Cachorro faz as coisas na rua, é isso que ele quer. Mas você apoia. O pecado é seu. Porque você deixou. Eu não sou a favor. Mas permite. Eu vou mostrar para vocês onde é que a Bíblia fala conosco. Lá, no Antigo Testamento, tinha um sumo sacerdote chamado Eli. O sumo sacerdote Eli tinha 2 filhos que eram desse jeito, que eu acabei de falar. E ele tinha 2 filhos sacerdotes, Hofni e Finéias. E eles deitavam com as mulheres que atendiam a porta da tenda da congregação. Sabe o que é isso? Prostituição dentro da igreja. Isso não é coisa nova, não. O diabo é velho, é da mesma idade do diabo. No versículo 22 do capítulo 2 de 1 Samuel, está escrito: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazer estas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus. Ai, que pai bonzinho. Eu já tinha dado os tapas. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Ele disse.
vocês estão fazendo transgredir o povo do Senhor, porque eles eram sacerdotes. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia. Sabe o que aconteceu? Sabe o que foi que aconteceu? O que vai acontecer? Qual era o papel de Elias ter dito para ele? Não, vocês não vão mais assistir aqui no templo, porque vocês são sacerdotes, estão em pecado, saia, porque se fosse outro ele teria feito, mas era o filho dele. Não vão mais tocar nas coisas santas. O emente chamou, deu a conhecer aos filhos que eles estavam pecando, lógico que eles estavam, mas deixou. Vai ter a guerra, Israel começa a perder, mandaram buscar a arca da aliança no templo, a arca da aliança vai para a guerra. 4 sacerdotes levando, entre eles os 2 filhos de Eli, porque a arca tinha que ser carregada por 4 sacerdotes. Chega lá, os filisteus tomaram a arca. Olha que coisa triste. Os filisteus tomaram a arca, mataram os 2 filhos de Eli. Quando vem a notícia, disse o homem a Eli, pode olhar capítulo 4 de 1 Samuel, versículo 16. Eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli, que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse, Israel fugiu de diante dos filisteus. Número 1. Houve grande morticídio entre o povo. Número 2. E também os teus 2 filhos, Hofni e Finéias, foram mortos. Número 3. E a arca de Deus foi tomada. 4. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Como foi que o pai bonzinho morreu? Pescoço quebrado, morte por asfixia. Na Bíblia é morte de maldição. Morreu maldito. Por quê? Porque foi complacente com o pecado, foi conivente. Os filhos deitavam com as mulheres e Elias também, porque ele não deu jeito. Nós precisamos ter cuidado aonde nós estamos indo, fechando os olhos para o pecado dos nossos filhos. Quantas vezes seu filhinho pequeno levanta a mão e bate? E você diz, é porque ele é pequeno? Não, ele vai crescer. Ele vai crescer. Você precisa abrir os olhos e saber que Deus lhe chamou para ser mãe numa época em que tudo isso está acontecendo e está acontecendo pior. E outra coisa, vai piorar. Vai piorar. Porque a Bíblia diz que as coisas vão ficar mais difíceis. Eu não sou profetisa do caos, eu sigo e repito o que está escrito na Bíblia. 7 selos, no 7º selo 7 trombetas, na 7ª trombeta 7 taças e acabou. E acabou. E nós precisamos saber, Jesus Cristo diz que o joio só mostrou a cara. Ei, olha eu aqui, quando o trigo começou a produzir frutos. É quando seu filho está frutificando, empregado, independente, que a semente má mostra a cara. E você fica, por quê? O que foi que eu fiz? Onde é que eu errei? Vigilância. Aprenda a vigiar. Mas, irmã, e agora o que é que eu faço? Joelho. Joelho. Disciplinas espirituais. Jejum.
oração, meditação e vigília. Entre com tudo. Entre com tudo. Já uma amiga minha, uma mulher de Deus, o marido é pastor, ela ensina em seminário teológico. Semana passada veio me contar para mim e para a Ângela. Seu filho está com AIDS. Se rebelou, não quis o ensino. Nascido, criado na igreja e tudo. Só que ela ainda não falou com o marido, porque está com pena do marido. Está com AIDS. Irmã, hoje AIDS tem cura. E as consequências, AIDS é no corpo. Mas a consequência é para a eternidade. Portanto, meus irmãos, só tem uma opção para o cancelamento do pecado. Chama-se arrependimento. Você não precisa se culpar. Você tem que tomar conhecimento de que você está numa guerra espiritual, mas que Deus lhe confiou o escape. E o escape é Jesus. É Jesus. Você tem que se agarrar com Ele, você tem que clamar, você tem que conviver, se amarre com Ele. E clame, e chore, e diga, e fale, converse. Se for preciso, amarra um negócio em você, para você lembrar que Jesus está aqui. Eu já amarrei esses 2 dedos, para desenvolver a consciência de que Deus está aqui onde eu estou. Porque eu pregava que Deus está presente, mas não vivia a presença dele. Porque você precisa entrar nessa guerra. Precisa. Por você, pelos seus, nós estamos no final dos tempos. O seu chamado é para ser mãe, tia, irmã, avó, para pessoas jovens dessa época. Na hora de produzir, eles são, o joio mostra para que é que ele veio, porque ninguém viu antes. Queres que... Não. Jesus Cristo disse, um dia será separado. Um dia será separado. Mas até lá, não dá para arrancar. E vou dizer mais uma coisa para você. Quando nós pensamos em tudo que tem sido semeado, que lixo que tem sido semeado, que o mundo tem semeado na mente das crianças e dos adultos. E deixa eu dizer para vocês, vocês lembram de uma coisa? O que foi quando Deus fez a primeira libertação que nós sabemos? Foi através de Moisés, não foi? Para tirar o povo do império das trevas para a terra prometida. O império das trevas significa o Egito, as garras de Faraó. Faraó significa Satanás. Deus diz, vou tirar. 80 anos antes. Satanás botou no coração do rei, mata tudo quanto é menino que vai nascer, porque nessa leva vai nascer aquele que vai tirar o povo daqui. O governo, o rei, Faraó, ordenou a matança de todo menino judeu que nascesse. Nasceu, olhou, é macho? Mata. Joga o corpo para os crocodilos. Então, o que antecedeu a saída do povo do Egito foi matança de inocentes. Quando chegou a hora de Deus
transportar seu povo do império de trevas para o reino do Filho do seu amor, através de Jesus Cristo. O que foi que antecedeu? Herodes, o rei, o governo, ordenou a matança de todos os meninos, até 2 anos de idade, inocentes. Nasceu, é macho, morre. Eu queria que vocês pensassem, por que é que hoje os governos estão tão interessados em matar crianças desde o ventre? Por que é que os governos estão tão interessados em matar inocentes? Por que de uma hora para outra, criança no ventre é uma promessa má, mata, faz aborto, incentiva. Enquanto isso, cresce a indústria da estética, que precisa de ingredientes de aborto para fazer esse material cosmético. Por que será essa intenção de matar crianças ainda desde o ventre? É para pensar. Nós estamos muito próximos de sermos retirados daqui. Eu quero pedir a você, como mulher, que você hoje de tarde tivesse um tempo para pensar no seu chamado. Deus lhe deu um ventre, lhe deu seios, mas Deus, quando lhe trouxe ao mundo e fez de você mulher, Ele tinha um chamado maior. Você com Ele com você, para parir pessoas para Ele, ainda que não seja do seu ventre. Se você andar ligado, conectado com Ele, clamando o tempo todo, com o carrinho no supermercado, dirigindo na rua, tomando banho, clame. Viva a presença de Jesus. Por causa do tempo que estamos vivendo. Nós estamos no final, na rebarba dos últimos tempos. Ó Senhor Deus, nosso Pai, nós, Senhor, reconhecemos que não há outro Deus além de Ti. Tu criaste os céus e a terra, e todos os universos visíveis e todos os universos invisíveis. Tu és Deus acima de todos os céus. Tu és excelso, Tu és sublime, Tu habitas a eternidade, o Teu nome é santo. Tu tens a Tua proposta para toda a Tua criação. Tu trouxeste homens à terra, desde o princípio de Adão. Tu tens, Senhor, a Teu favor, o fato de seres Deus. Nós temos a nosso favor o fato de que Tu és Deus misericordioso, clemente, longânimo. E hoje, Senhor, aqui, depois que o Teu Espírito já está na terra, depois que Tu já enviaste o Teu Filho, que Tu já nos compraste pelo sangue de Jesus, depois que Tua presença está em nós pelo Teu Espírito, e Tu nos chamas como mulheres para a igreja do século 21, nós Te pedimos, ó Pai, pela Tua misericórdia, que nós possamos ser úteis dentro do chamado que Tu tens para nós.
Mas nós também sabemos, Senhor, que jamais poderemos fazer alguma coisa sem Ti. O próprio Jesus diz, quando Jesus está falando no capítulo 15 de João, e nós ouvimos esta manhã, sem mim, nada podeis fazer. Senhor Jesus, quando Tu dizes essas coisas para nós, Tu também estás dizendo, comigo todas as coisas podereis fazer. Portanto, nós te pedimos agora, ó Pai, que pelo Teu Espírito os nossos corações possam sofrer uma explosão sim, de consciência de que nós estamos precisando mais de Jesus Cristo vivo, poderoso, atuante, que não nos desprezou. Foi Jesus Cristo que disse, não vos deixarei órfãos. E para que isso aconteça, Ele enviou o Espírito Santo. Nós estamos, quantas vezes, ó Pai, confusos. Nós estamos titubeantes, indecisos e principalmente nós confessamos que estamos indiferentes, deixando que o mundo, a carne e o diabo tomem a direção e nós ficamos impotentes. E o que nós pedimos agora ao Pai? Cria em nós essa explosão de vida, para que nós tenhamos consciência do Teu chamado para hoje. E que os nossos filhos sejam arrebatados, como o apóstolo Judas diz, arrebatados, ó Pai, do inferno, desse caminho que andam, ó Pai, e que eles sejam retornados para Ti, e encontrem mulheres comprometidas contigo, que assumem o compromisso de que elas criam filhos para o Teu reino, e que do seu corpo não saiu alimento para a serpente, mas sai filhos para o reino de Deus. Abençoa e guarda a nossa casa. Queima e purifica a nossa casa com Teu fogo santo. Abraça os nossos filhos onde quer que eles estejam. Que pelo Teu Espírito, o pecado na vida deles o incomode. Mas não permite, ó Pai, que eles venham cair na depressão que gera a morte. Mas que eles tenham um chamado e de longe eles possam ouvir a Tua voz. A voz que eles já ouviram um dia. A Tua palavra diz, ponde-vos à beira do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual o bom caminho? Andai nelas e achareis descanso para as vossas almas. Nós pedimos neste momento, esse momento de lucidez, do que já foi plantado no coração dos nossos filhos e netos, que eles parem para pensar, qual é o bom caminho? Como deve ser? Será que, enfim, estava tudo certo lá dentro de casa? Por que eu não encontro alegria? Por que eu não estou completo? Ó Pai querido, de todo o nosso coração nós clamamos a Ti. Porque Tu és o Deus que nunca deixou faltar. Nós Te pedimos que eles possam achar o caminho de volta. E que eles venham para Ti. E que vindo para Ti eles vejam a diferença. Eles encontrem descanso para as almas deles, porque felizes nenhum deles está.
Nós te pedimos isso, te agradecendo em nome de Jesus. Amém.